Antes de começar o vídeo, vejam que fofinho esse trecho do link que eu vou deixar aqui para vocês abaixo, ok? Como falar gay em chinês? 同志 O que significa 同志? originalmente significa camarada. É tipo, você é do partido, né? Você é camarada. Mas em algum momento mudou o sentido. 同志 são pessoas com o mesmo objetivo, com o mesmo pensamento, mesma causa. Mesmo gosto. E como fala lésbica? Lala. Ela chama Lelê, né? Pois é, então, mas a Lala acho que fica mais alegre. E agora surgiu outros dois nomes do internet, chama... 小攻 e 小受 O que significa? ativo ou passivo. Se você é ativo, você é... 小攻 que E você- ataca, E você é passivo, você é... então é 小受 que recebe. Doutora Drag! Enfim, depois desse vídeo nós vamos de quê? De China e LGBTs, que pra mim, inclusive ainda, a China é um lugar de grande aprendizado, até mesmo sobre afirmar se a China é ou não socialista. Eu tenho um grande cuidado ao proferir coisas que eu não estudei para sair afirmando ou mentindo como liberais costumam fazer sobre Coreia do Norte e as pessoas não poderem sorrir na Coreia do Norte, ou sobre não ter humorista em Cuba. Enfim, existe uma grande máquina de propaganda anticomunista normalizada pelo mundo e nós precisamos de ter um senso crítico ao consumir os conteúdos da mídia que a gente chama de mídia hegemônica. Inclusive, isso já seria tema para outro vídeo que a gente poderia falar. Mas o vídeo de hoje não é sobre anticomunismo, mas fica o aviso prévio e vamos aos recadinhos de sempre, né? Aproveite, se inscreva aqui no nosso canal, curta esse vídeo, compartilhe com seus e suas camaradas, me siga em todas as redes que é Dimitra Vulcana, ouça o nosso podcast Hora Queer e apoie o nosso projeto em apoia.se/Hora Queer. É com esse dinheiro que a gente paga os custos para manter o canal e nosso podcast chamado o quê? Hora Queer. Como eu vinha dizendo, a gente percebe que existe uma normatização do discurso liberal de que as experiências socialistas elas foram opressoras com os LGBTs. E a gente tem que pensar muito sobre isso, mas são críticas que não fazem uma autocrítica com as experiências do Ocidente capitalista, com os LGBTs e tudo mais. Por exemplo, não se questiona o fato de Alan Turing, por exemplo, ter sido castrado quimicamente por ser homossexual na Inglaterra. Outra coisa que é muito recente ainda na nossa história é o fato de ter sido retirado o CID, que caracterizava a homossexualidade como doença pela OMS, ou até mesmo sobre como os avanços nas políticas, tanto no mundo como aqui no Brasil, por exemplo, poderem, dentro de certos limites, trazer mais direitos para os LGBTs que somente antigamente pessoas cis heterossexuais tinham. E mesmo com esses avanços, a gente sabe que a LGBTfobia continua fortemente no país, somos um dos países que mais matam LGBTs no mundo, e ainda a gente tem um presidente que é claramente e abertamente homofóbico, que acaba que indiretamente ele acaba incentivando outras pessoas a terem o mesmo tipo de comportamento. Vale lembrar também que lá na experiência da União Soviética, isso foi lá por volta de 1918, após a Revolução Bolchevique, a homossexualidade ela foi descriminalizada, sendo inclusive o primeiro, o território do mundo a aprovar práticas não heterossexuais. E isso durou até os anos 30. Então a gente comenta isso inclusive na nossa live sobre LGBTs comunistas. Vou deixar aqui o link para vocês. E o vídeo de hoje não é sobre falar sobre os males do capitalismo e de como ele se movimenta, ora sendo progressista ou ora sendo autoritário, mas a gente tem que pensar sobre isso. Mas eu vou deixar inclusive também umas indicações para vocês aqui no card acima. Uma é sobre quando eu converso com vocês aqui no canal sobre neoliberalismo progressista. Basicamente é como o capital, ele sequestra pautas progressistas, mas mantém a acumulação e exploração pela elite. Ou como também tem o pinkwashing, por exemplo, que são
práticas que vêm lavar, né, e ocultar ações xenófobas, colonialistas, imperialistas, racistas, amparadas pelo Estado, mesmo com incremento inclusive com mais incremento de mais militarização e controle de determinadas áreas, mas isso tem o uso de uma pauta LGBT friendly para ocultar esses processos. É quase um fetiche. Enfim, a continuação a seguir, que eu vou deixar para vocês, é uma explicação do camarada João Carvalho e do Felipe Durante, que eu acho importante trazer esse debate e esse recorte da nossa conversa, e ainda com essa introdução minha, para vocês entenderem, perceberem como que funcionam esses processos, que não dá pra gente ser dicotômico. Esse debate ele precisa ser sério, e aí a gente não precisa trabalhar somente com duas opções de ou é homofóbico, LGBTfóbico ou não é. Como que funcionam esses movimentos? E aí a gente vai entender, ok? Então agora vamos chegar na pauta que eu queria, porque eu achei interessante, e eu acredito que a resposta do João vai ser muito bacana pra gente também começar a traçar isso aí e combater a mídia liberal. Mas no meu caso específico, eu sou LGBT e eu gosto muito da gente tentar disputar esse espaço aí com a pauta LGBT, que é muito cooptada pelo neoliberalismo aí. Então a gente tem um grande problema e uma grande tarefa para frente. Inclusive, a sua resposta para o Carlos sobre a Coreia do Norte e LGBTs, e você indo à questão material e histórica da questão, eu achei muito bacana, porque eu também não fazia... eu não tinha noção, mas eu tinha as ferramentas, talvez as skills, para poder chegar a essa conclusão, né? É uma conclusão, inclusive, muito lógica. Mas na China, então, como que funciona na China LGBTs? Como que funciona para as POCs? Então, assim, toda vez... as POCs vão morrer se chegar na China? Como que é isso, né? Então, lembrando que... Brasil, só lembrando que no Brasil é um dos países que mais mata LGBTs. Antes da gente continuar, aqui a gente já tem potencial de morrer por ser LGBT, viu? Se aparecer alguma POC liberal aí agora, então acorde pra vida, querida. Então, eu falei há pouco tempo da Coreia, eu vou citar rapidamente o exemplo da Coreia para a gente ver a diferença da Coreia para a China, que eu acho que é até interessante a gente entender isso. A Coreia sempre foi um país muito fechado. A Coreia teve seus portos abertos à bala. A China, desde a Primeira Guerra do Ópio, ela se tornou um país com diversos protetorados e teve uma influência muito grande da presença estrangeira. Isso fez com que também entrasse na China todo um caudal de ideias vindo da Europa, que era brutalmente preconceituoso com qualquer tipo de manifestação sexual que não fosse heterossexual. A gente está pensando aqui em colonialismos que são colonialismos ou cristãos ou ortodoxos, mas todos eles persecutórios às minorias sexuais e às liberdades sexuais. Para além disso, a China é o berço do confucionismo e do neoconfucionismo. O neoconfucionismo ele é brutalmente patriarcal e brutalmente conservador nesse sentido. Só que ele é conservador no sentido de as relações pessoais ocorrem pessoalmente. Até hoje, na China, é muito comum você ter casamentos arranjados, principalmente no interior, dependendo de qual for a província e dependendo de qual for a etnia que estiver envolvida. Ou seja, mesmo os heterossexuais, em tese, não têm, muitas vezes, uma liberdade de escolha social sobre a formação desse par. Quanto menos teriam aqueles que não são heteronormativos. Passado isso tudo, a gente tem que entender que, em questão de legislação, a China foi muitas vezes muito mais avançada do que diversos países que estão sobre a esfera ocidental. A China tira a homossexualidade da lista de doenças ainda no final da década de 70. Em 1981, ela legaliza o sexo entre as pessoas, não era mais um crime. O fato de você ter que ter uma legislação ativa que coíba uma coisa ou que permita uma coisa já demonstra por si só que há um problema social e há um problema persecutório.
Se não houvesse a necessidade de se criar uma legislação, isso mostraria ou um hiato entre a sociedade pública e o privado, ou uma perseguição, entre aspas, menor, no melhor dos mundos. Não é o caso chinês. O caso chinês ele é bastante conservador e durante muito tempo isso foi proscrito pela lei e tratado como doença. Porém, não obstante, desde o final da década de 70 não é mais uma doença, desde o começo da década de 80 não é proscrito pela lei. Desde pelo menos os anos 2000, pelo que me foi relatado por camaradas que são LGBT na China, existe uma liberdade muito maior pública, desde que ela não comprometa as relações privadas familiares. Então, assim como acontece aqui no interior de Minas, pelo menos na minha cidade, onde quem era gay ia para São Paulo para poder ser em paz, também... Aqui a gente ia para BH. Você entendeu? Também acontecia na China de a pessoa que podia se mudar para algum lugar quando ela podia, né, se mudar, principalmente depois da década de 70, você tem o aí dá uma diminuída, você pode mudar provincialmente e depois na China como um todo, dependendo de quais forem as relações de trabalho necessárias, né? Esse foi um sistema de controle que o partido encontrou para evitar a favelização e evitar que várias zonas fossem despovoadas em detrimento de outras zonas onde houvesse uma concentração gigantesca em algumas zonas. Quem poderia se mudar e se mudava tinha uma liberdade que é uma liberdade de ação e não necessariamente uma aceitação social. Isso vem mudando com o tempo. Eu tive ano passado em Pequim e eu posso garantir do que eu vi que não apenas não existe nenhuma perseguição aberta, como os casais andavam tranquilamente e trocavam carícias em lugar público. Agora, era num bairro específico de Pequim, que é um bairro que tem os restaurantes mais chiques e coisas assim da moda, que eu fui a trabalho à noite, né, no lugar, e aí era um lugar bem mais chique, assim. Então eu não sei se no dia a dia no metrô, por exemplo, como é que isso vai ser, porque eu andei pouco de metrô e quando eu andei no metrô, eu sinceramente não cheguei a perceber casais homoafetivos que estavam lá. Aí o que eu penso a partir disso? Sabendo do conservadorismo do povo chinês e conhecendo as relações, mesmo entre os heterossexuais chineses. Então, por exemplo, assim, eu conheço alguns camaradas que hoje em dia vivem em Pequim, porque foram para Pequim, porque Pequim é o centro de estudo de línguas estrangeiras, principalmente. Então, muitas vezes, dependendo do curso de universidade que você vai fazer de língua estrangeira, você acaba saindo da sua província e indo para grandes universidades. Não só Pequim, Nanquim, tem vários lugares da China que tem essas grandes universidades, que são muitas vezes mais focadas em alguma coisa ou em outra. No caso de Pequim, tem um centro de estudo de língua estrangeira muito importante. As pessoas que para lá vão têm uma vida sexual muito liberal e análoga ao que seria a nossa vida sexual, mesmo os heterossexuais, mas isso não é necessariamente reportado à sua família tradicional que está num casebre perto das Três Gargantas. Da mesma forma que muitas vezes o universitário no Brasil que vai para uma universidade federal grande qualquer não vai ligar para casa no interior ou de Minas ou da Bahia ou de onde quer que seja e reportar as suas relações sexuais que ele está mantendo ou deixando de manter. Os direitos vêm aumentando no João, só vou te interromper. Acho que na posição sua aí, seu microfone abafou. Ai, desculpa. Então, assim, o que você está tendo é uma construção maior de direitos. Agora, se tem uma construção maior de direitos também, onde se tem movimentos de perseguição. Né? Esse par antitético de a perseguição e a busca pelo direito, ele acontece. Então, assim, é uma sociedade conservadora, influenciada pelo neoconfucianismo, apesar de tudo. Né? E existe esse conservadorismo. Agora, nas grandes cidades, e aí eu falo de Pequim e Xangai, eu vi com muita tranquilidade assim, e não vi nenhum movimento persecutório. Agora, se a gente for pensar que em São Paulo, que é a maior cidade do Brasil,
o que a gente ouve de caso, o que a gente conhece pessoalmente, o que a gente tem de amigos que são perseguidos na rua, tentativa de espancamento, constrangimento de todas as partes, né? Então, assim, isso infelizmente não é uma benesse ou simplesmente de um lugar. Infelizmente, isso é algo que, fora raríssimos lugares, acontece no mundo inteiro. Bom, boa resposta. E o Felipe também tem algum comentário sobre isso, né, Felipe? A gente chegado a conversar também. Justamente porque eu moro aqui, até complementando o que o João falou, eu nunca vi. Eu moro no centro de Guangzhou, que aí tem muito estrangeiro morando para essa região, mas eu nunca vi. Tem, por exemplo, homens andando de mão dada, não é uma coisa comum. E até por conta do que o João falou, de mesmo relacionamentos heteronormativos, quando eu trabalhava em Shenzhen, a gente conversando com o pessoal do trabalho, eu falei que eu faço tudo em casa, porque eu sempre fiz, né? Eu nunca paguei faxineira, eu morava num apartamento de 25 metros quadrados em Hong Kong, não ia pagar alguém para limpar um negócio que é do tamanho de um quarto, né? E as chinesas que trabalhavam comigo comentaram que elas me viam como menos homem, porque, de modo geral, para elas, um homem não deveria fazer esse tipo de coisa. Então, ainda existe muito isso, né? Porque a gente tem que lembrar que a China é maior que o Brasil, então não dá para aplicar a mesma realidade aqui. Inclusive, nos meus vídeos eu falo isso, né? Quando eu falo de China, entendam a minha visão de Guangzhou, que não é a mesma coisa de Shenzhen, que é mesmo sendo aqui do lado, que não vai ser a mesma coisa de Xangai, nem Pequim, que é lá no norte, é muito longe, né? Inclusive, Hong Kong, que é o sonho molhado dos liberais, não pode ter casamento homossexual. O ano passado, uma executiva da HSBC ganhou uma ação na justiça para poder adicionar a parceira dela com visto de esposa, porque não podia. Em Singapura, você pode ser preso por atividades homossexuais. Então, por sexo dentro de casa. Se alguém te denunciar, você vai preso. E são paraísos liberais, entre aspas, né? Tem um exemplo de uma lei ridícula em Hong Kong, você não pode xingar um panda. Mas em Hong Kong, é mais comum ver homens de mão dada, mulheres de carícias, etc., na rua, justamente porque tem uma comunidade internacional muito grande. Então, talvez isso puxe mais, né? Inclusive, em Hong Kong, eu conheço, numa região de Lan Kwai Fong, tem cerca de 90 bares e restaurantes, tem vários bares gays. Então, tem mais isso. Aqui em Guangzhou, eu nunca vi, por exemplo. Inclusive, eu tenho um colega que mora aqui, que é jornalista, ele não consegue achar nem zona aqui em Guangzhou. Porque, inclusive, ele não consegue... é porque ele queria fazer fotos para Folha, se não me engano, e ele não consegue achar. Inclusive, isso é proibido no WeChat, né? Não pode mandar pornografia no WeChat. Mas a China ainda tem essa questão de muita gente ainda ter essa mentalidade de interior, talvez, de não ter essa convivência, né? Acho que... Pode falar, João. Não, é só para pontuar uma coisa que eu ia falar e eu esqueci de falar. Na questão do corpo diplomático, eu falo do amigo meu que trabalha comigo, ele e o marido dele serviram no Japão. O Japão é tão preconceituoso com os casais que na listagem de aluguel em japonês tem lá marcado: não alugo para estrangeiro e não alugo para homossexuais. Isso vem, tipo assim, na página. Eles não gostam de estrangeiros e também não gostam de homossexuais. E no caso deles, eles eram homossexuais estrangeiros. Então, assim, para eles conseguir achar um apartamento, eles custaram a achar um apartamento pelo fato deles serem estrangeiros e também pelos fatos deles não serem um casal heteronormativo. Tá? Apesar disso, na letra fria da lei, no Japão, ele pode levar o esposo dele como companheiro registrado, com direitos diplomáticos e tudo bonitinho. Na China também pode, para o corpo estrangeiro. Inclusive, quando eu estive na China, tem um camarada nosso que serve lá, que ele é homossexual e ele tá lá de boa, tranquilo, nunca teve nenhum problema com isso. Ele não tem um companheiro, mas assim, se ele tivesse, ele poderia registrá-lo diplomaticamente. Na América Central, fora Cuba, obviamente,
é raríssimo o país que você pode registrar. Normalmente, as pessoas têm que levar os seus companheiros como servos, como se fosse assim, o caseiro da casa, limpador de piscina, entendeu? Então, assim, eu trabalho com um colega aqui que ele é casado com um tailandês, e a Tailândia é super tranquilo, super liberal. E eles serviram na América Central e lá o marido dele teve que entrar como servente, como se ele trabalhasse para ele. E não tinha nenhuma garantia de direito, e se alguém denunciasse os dois, era crime. Então, assim, às vezes muito mais próximo de nós existe uma perseguição legal ainda instaurada até hoje, sabe? É muito comum no serviço exterior brasileiro, quando a pessoa vai para fora do país, ela ter que olhar na lista quais são os direitos que vai ter ou não vai ter. Isso é uma realidade que, para uma pessoa heterossexual, simplesmente não existe. Você não parte do pressuposto, posso aceitar ou não posso aceitar trabalhar em tal lugar, porque meu parceiro vai ser denunciado, e aí eu tenho imunidade diplomática e ele não. Sabe? E isso é uma realidade. Então, assim, apesar dos pesares, existe um pouco que caminha para frente e muito que se tem que caminhar ainda. Assim como em outras realidades também. Inclusive, é só deixar uma dica aí para a galera, essa ideia, sobretudo da pauta LGBT, de ver o outro que não aceita o LGBT como atrasado e tudo que é LGBT é super moderno e que aí resolveu todos os problemas da humanidade, sem ter um olhar, por exemplo, sobre as condições da classe trabalhadora, sobre o Estado. Isso é uma falácia muito comum e a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque os Estados Unidos, em algum momento do Obama, por exemplo, foi super LGBT friendly também, e nem por isso as bombas deixaram de cair na Síria. Então, manerem aí, porque a gente tem que ter mais crítica para defender essa pauta LGBT e não só falando isso à torta e à direita. É a mesma coisa quando os Estados Unidos, com a questão do Irã, por exemplo, dicotomizam o debate parecendo que todos estão defendendo o Irã. E não, estamos falando das questões imperialistas dos Estados Unidos e não quer dizer que por isso a gente tem que passar pano. Então, se a gente for pensar nessa questão do pink money, por exemplo, né, Israel, gente. Israel é um lugar super aberto nesse sentido e que ao mesmo tempo pratica um crime continuado de apartheid contra uma população. A população palestina fica vivendo em bantustões, sendo dizimada, e ao mesmo tempo você tem outras liberdades. Então, assim, a gente tem que também saber pontuar isso aí. Eu achei que foi uma fala muito bem colocada, só queria lembrar desse exemplo de Israel também. Israel tem vídeo, só antes do Felipe falar, desculpa, Felipe, mas tem vídeo no canal sobre homonacionalismo, que é usar essa estrutura do Estado para incremento de militarismo e xenofobia. Então, é um artigo da Jaspipoá que eu trabalhei, e tem um Hora Queer, né, o podcast Hora Queer, que é com a Sandra Guimarães, que morava na Palestina na época. Hoje ela não está morando mais na Palestina, mas vale a pena aí vocês assistirem e ouvirem aqui no canal e no podcast aí, Hora Queer. Vai lá, Felipe, desculpa. E lembrando que essas leis de Hong Kong e Singapura são da época colonial britânica, né? Não é de agora, isso já vem há muitos anos. Por Hong Kong, as leis eram em inglês, e mesmo hoje, só metade da população fala inglês. Isso mudou nos anos 80, mas existia até um sistema de apartheid contra os chineses, né? Então já não é agora que se criou essas leis contra LGBT, etc. Isso já vem da colonização britânica, né? Então, quando eles falam muito de lutar pela democracia de Hong Kong, as leis começaram a ser em cantonês só nos anos 80. Então o cara era preso e nem sabia por quê. Existia uma lei, uma regra que eles chamavam, se não me engano, a regra da lanterna. Se o chinês estivesse na rua até às 11 horas, ele não tivesse uma lanterna na mão, ele é preso. Então, existia um sistema de apartheid lá. Eu acho que a gente... Nossa, teria 1000 coisas pra gente falar, mas eu acho que China é um debate que não se esgota. O João tá aí fazendo vários materiais sobre, parece que nunca vai se esgotar.
Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos. Aproveite e coloque as suas dúvidas aqui. Quem sabe a gente faz uma outra live sobre outros países que tiveram experiências socialistas pra gente também conversar um pouquinho, tá bom? Beijos, bye!